Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, caros colegas. Sra. Ministra, indo diretamente à questão, já muitas questões foram colocadas nesta audição e, portanto, eu não vou repetir outras que são muito importantes que teria colocado, não tivessem já os colegas colocado. Nós temos dois grupos de questões fundamentais no âmbito deste Ministério, que é, neste momento, saber como responder a quem precisa e como responder a quem ajuda, que é fundamental também neste momento para que essa ajuda seja eficaz. Relativamente a quem precisa, às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ou porque essa vulnerabilidade já existia, ou porque passou a existir em função desta situação, às pessoas que estão especialmente preocupadas, como é óbvio, com aquilo que é o seu emprego, e portanto que a principal preocupação é a questão laboral, e também aquelas que podem até cumulativamente também, têm como preocupação a questão da gestão familiar. Relativamente a cada uma destas matérias, eu acho que na situação de vulnerabilidade a maior parte das questões já foram aqui questionadas e discutidas. Eu ia concentrar-me nas outras duas. Relativamente ao emprego, há neste momento questões, a Sra. Ministra já falou, há questões relativamente às férias, há questões relativamente ao conteúdo da relação laboral e à sustentabilidade dessa relação laboral. Há uma questão fundamental para o futuro, que é a questão da reconversão, da reconversão do mercado de trabalho. Nós sabemos que a economia não vai ser igual, pelo menos numa primeira fase, àquilo que era antes da crise. Nós tivemos uma recuperação muito importante do emprego nos últimos anos, que teve a ver com um setor específico, que é o setor do turismo. Sabemos que esse setor, e é aliás um setor que a Sra. Ministra conhece muito bem, é um setor que contribuiu muito para a recuperação do emprego em Portugal. E é um setor que não vai recuperar tão rapidamente. E, portanto, o que eu pergunto é, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do Governo, o que é que está a ser pensado relativamente ao emprego para que não só nós possamos fazer com que aquelas que são as perspectivas relativamente ao desemprego poder duplicar nos próximos tempos, podermos reduzir esse impacto e, no futuro, recuperar sustentadamente emprego. Depois, a questão da conciliação das famílias. Neste momento, há muitas famílias que estão a lidar com a dupla realidade de trabalharem, estarem em teletrabalho e terem os filhos em teleescolaridade. Isso não é simples. Não é simples do ponto de vista da organização do tempo, não é simples do ponto de vista, por exemplo, da organização dos recursos. Não tem em todas as casas, com certeza, ou não tem a esmagadora maioria das casas, um número de computadores ou de postos online suficientes para que as pessoas trabalhem e estudem ao mesmo tempo. Depois, há outra questão fundamental. Se nós queremos que a economia vá recuperando gradualmente, as pessoas vão ter que começar a sair de casa. Como é que as famílias começam a sair de casa para trabalhar se têm ainda os filhos em casa e se as escolas vão demorar mais tempo ou não vão sequer, durante o terceiro período, abrir para esses alunos? É fundamental também que as pessoas tenham respostas, porque nesta questão, terminando o ponto 1 do ajudar quem precisa, a burocracia e a falta de informação está a ser um inimigo muito grande da eficácia das medidas. As pessoas não sabem o que é que efetivamente se lhes aplica. O caso do layoff é claríssimo e é difícil que saibam, porque um regime que já foi revisto 4 vezes desde que entrou em funcionamento é muito difícil de ser percepcionado. E, portanto, essa transparência é fundamental. Como só tenho pouco mais de 1 minuto, ia à questão de ajudar quem ajuda. Há duas questões em aberto mais fundamentais neste momento. A questão dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, a questão dos testes, a questão da assimetria regional da afetação destes recursos foi especialmente grave e ainda continua a ser, mas neste momento é preciso responder a duas questões fundamentais. Como é que se explica ao setor da saúde que os lares não são instituições que possam prestar cuidados de saúde e, portanto, que não podem ser exigidos aos lares competências que esses lares não têm, porque não só os lares não vão conseguir prestar, como as pessoas vão ser pior atendidas e, portanto, a saúde está a criar uma pressão adicional, como a Sra. Ministra sabe, nos lares para que eles desempenhem funções que não são as suas. Como é que o seu Ministério pretende equilibrar esta situação? Depois, a questão dos acordos de cooperação e da comparticipação financeira da Segurança Social. Como sabemos, a atualização ficou aquém do mínimo exigível, que era o valor correspondente à atualização do salário mínimo nacional. A Sra. Ministra comprometeu-se com uma nova revisão deste valor. A pergunta que eu deixo, nos 5 segundos que me restam, é
quando é que vai haver esta nova atualização da comparticipação da Segurança Social e em que termos é que essa comparticipação vai existir. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida, muito obrigada pelo cumprimento escrupuloso do seu tempo. Eu vou passar agora a condução dos trabalhos ao Sr. Presidente da Comissão, que já está connosco e, portanto, será a partir de agora o Sr. Presidente a conduzir os trabalhos. Ai, que eu não consigo, quero mais eu. Ai, que chatice, não consigo. Bem, estamos aqui com uma pequena dificuldade técnica, se calhar ainda dou eu a palavra à Sra. Ministra, e a seguir o Sr. Presidente passa a conduzir os trabalhos. Sra. Ministra, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pelas questões que colocou, concretamente em relação, tentando fazer aqui um apanhado das questões que dividiu em duas áreas, a resposta a quem precisa e a resposta a quem ajuda. E eu acho que é exatamente isso que temos feito, por um lado, criar mecanismos para quem precisa e sermos céleres e com uma resposta adequada a cada uma das pessoas. Como disse, aliás, ao longo das várias intervenções que fui fazendo, temos procurado que isso seja feito, quer a nível dos instrumentos de apoio à manutenção dos postos de trabalho, como crítico para, nomeadamente, para manter o emprego por parte das pessoas, manter as relações laborais, mas também manter os rendimentos. Tem sido essa a nossa preocupação. Aliás, temos mantido sempre com níveis mínimos a garantia de haver sempre mínimos de subsistência para a aplicação das medidas, tem sido uma das nossas preocupações. E, por outro lado, também a renovação automática de prestações que poderiam estar a terminar nesta altura para eliminar qualquer burocracia que pudesse estar aqui a dificultar o acesso das pessoas a este tipo de prestações. Por um lado isso. Por outro lado, também, como já disse, uma grande preocupação que temos no sentido de que chegar a quem mais precisa neste momento, independentemente de quem mais conhecimentos tem do ponto de vista até do próprio sistema. E, portanto, é como é que conseguimos chegar automaticamente às pessoas sem eliminando aqui, muitas vezes, a dificuldade de acesso aos próprios mecanismos de apoio. Estamos a fazer isso no RSI, como disse logo no início, estamos a simplificar todo o RSI para que seja pago muito rapidamente e para que sejam eliminados os passos para que seja feita a verificação, assumindo que na fase de emergência que vivemos é prioritário atribuir a RSI e depois a verificação ser feita numa fase posterior. Portanto, estamos a fazer isso e a preparar isso para chegar exatamente a quem mais precisa. Peço desculpa, mas eu tenho estado muito rouca e, portanto, de vez em quando falta uma voz. Segunda grande preocupação, resposta a quem ajuda. Essa também tem sido, aliás, uma das nossas grandes prioridades, nomeadamente através dos apoios excepcionais e de reforço que temos feito ao setor social e às entidades do setor social. Aqui, a preocupação que temos tido, por um lado, é o reforço financeiro, do ponto de vista de capacidade para que as instituições tenham também mais capacidade de resposta, reforço adicional de instrumentos, nomeadamente o reforço dos EPIs, como há pouco referiu, queria saber a distribuição dos EPIs a nível regional. Então, digo-lhe, em termos de abrangência global, nós mais de, portanto, 36% dos EPIs, dos 200 mil que foram distribuídos, foram para a região centro, que era aquela que também estava com mais lares, com mais número de lares com situações de infecção. Sabemos que a região centro, aliás, é a região que mais utentes tem e mais trabalhadores tem em lares. Partilho convosco, se calhar, os números. A região centro tem 22.300 trabalhadores em lares e 36 mil utentes. Para a região do Porto foram 25% a região do Norte foram 25% dos EPIs. A região do Norte é a segunda com maior representação em termos de utentes e de trabalhadores, e portanto é neste sentido que estamos a trabalhar sempre com este racional em função também do número de lares que estão e número de utentes e trabalhadores que estão nas regiões que temos afeto
os meios que têm sido distribuídos. Eu relembro que do histórico, se olharmos para o histórico dos aumentos que têm sido feitos de reforço ao setor social anual, relembro, por exemplo, que eu penso que o máximo que foi aplicado durante o governo em que o CDS foi parte, eu penso que foi 1,3%. Portanto, eu lembro que este aumento de 3,5%, já depois de um aumento igual feito no ano passado, representa o maior aumento acumulado que está a ser feito ao setor social, reconhecendo claramente o seu papel neste momento essencial, e aproveito para apelar a todos para esta valorização dos trabalhadores do setor social. São muitas vezes esquecidos, são eles que estão na primeira linha e têm que ser eles também valorizados pelo que estão a fazer no seu dia-a-dia, muitos deles incansavelmente a dedicar-se em serviço de missão ao serviço dos outros, e portanto o meu papel de agradecimento pelo que têm feito e que têm assegurado nesta resposta social a quem mais precisa, e portanto acho que devia haver, aliás, por parte de todos, esta grande valorização de quem está a trabalhar ao serviço dos outros. Senhora Ministra, tem que acabar, não é? Queria só, em relação à transparência fundamental, não percebo sequer o que está a dizer. Acho que tem havido uma transparência total naquela que tem sido a tentativa de resposta a uma situação completamente atípica e excepcional, para garantir que esclarecemos e chegamos a quem mais precisa. Quando referiu as adaptações que o layoff simplificado foi tendo, foi exatamente respondendo ao que nos foi sido solicitado por todos, por vários partidos e pelos parceiros sociais, no sentido de conseguir responder a situações novas que estavam a surgir permanentemente e que percebemos que a fragilidade, muitas vezes, das situações em questão não nos permitem estar abrangidos por sistema de proteção social. Isto obriga-nos todos também a pensar de uma forma profunda sobre a forma como tratamos e a importância do sistema público de proteção social, porque é quem responde quando é preciso. Acho que esta tem que ser uma mensagem global que todos temos que reter. Quem está a responder também em termos de proteção social é o sistema público, e o quão é fundamental a sua capacidade de resposta. Terminava só dizendo que, em relação ao que colocou da questão dos lares que não podem prestar cuidados de saúde, já tive a oportunidade, quer de articular, quer com a CNIS, quer com a União das Misericórdias, exatamente aquilo que estamos a ter regionalmente, a capacidade de ter uma retaguarda para as situações dos casos positivos Covid, em que não haja sintomas e, portanto, não vão para o hospital, mas em que as instituições, os lares, não tenham capacidade, de alguma forma, ou por uma questão de espaço, em que não é preciso ter, não é possível ter isolamento de separação. Eu queria só dizer, pronto, desculpe, porque são todas as perguntas, porque, no fundo, foram alargadas muitos os temas daquilo que era o pedido inicial, e, portanto, eu também acho que é importante esclarecer as pessoas. Mas, portanto, neste momento, o que temos são a articulação com a proteção civil, com a saúde, com o Ministério da Defesa, situações locais de retaguarda, em que é assegurada a vigilância por parte do Serviço Nacional de Saúde, para garantir que as situações de utentes com Covid positivo sem sintomas possam ter esta retaguarda de apoio, precisamente para proteger as pessoas. Acho que o que nos deve mover a todos, sempre, é garantir a melhor situação e a melhor proteção para cada uma das pessoas. Não nos podemos esquecer que são pessoas, muitas delas dependentes, com mobilidade condicionada, com muitas dificuldades, em que só a própria mudança de local é perturbação. E, portanto, temos que tentar ao máximo proteger estas pessoas, encontrar as soluções caso a caso, que melhor salvaguarda a situação de cada um. Estamos a falar de vidas humanas, de pessoas humanas, que é preocupação de todos, e sei que é preocupação também, claramente, a primeira linha das instituições, garantir a resposta.